Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luciano, eu atuo como pró-reitor do Centro Acadêmico Facens. Em nome de nossa reitora, a professora Patrícia Clyde, nossa mantenedora, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos na aula de hoje sobre gestão da educação infantil no contexto da primeira infância. Chegamos, infelizmente, à última aula de nosso curso, foi um período muito grande de aprendizado. No final da aula de hoje, temos alguns recados para vocês que participaram durante o curso todo, mas, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Mozart e à cátedra Sérgio Henrique Ferreira pela oportunidade de participarmos desse projeto. É um projeto muito inovador e que a FACEI se sente orgulhosa de poder ter participado. Muito obrigado, Mozart, muito obrigado, João Henrique, que está aqui também, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tá? Para a gente foi muito, muito gratificante esse aprendizado e essa oportunidade de apoiar esse projeto. Bom, agora, sem demorarmos ali nas apresentações iniciais, gostaria de passar a palavra ao João Henrique para poder dar andamento à aula de hoje. Muito obrigado, João. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Também registro nossos agradecimentos em nome da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto, a Facens, em seu nome, então, que deu todo o apoio e suporte técnico para a gente realizar essa formação, que os números estão muito legais, o pessoal está acompanhando. Chegamos hoje, como o senhor falou, infelizmente, à última aula, mas temos certeza que os aprendizados foram enormes durante todo esse período. Hoje nós temos o prazer de receber duas palestrantes que irão falar conosco, a Mariana Luz e a professora Laura Miller, que será a nossa primeira apresentadora. Eu vou também apresentar brevemente a professora Laura e passo para ela iniciar os trabalhos. Como o professor colocou também, ao final do curso, após as perguntas, nós temos alguns recadinhos simples para a gente seguir com o término da formação. Então, peço que, se possível, vocês fiquem até o final e nos acompanhem, tudo bem? Então, apresentar agora a nossa primeira palestrante. A Laura Miller é formada em administração pela USP, tem mestrado em economia também pela USP. Foi secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e atualmente é professora do INSPER, além de coordenar os cursos de gestão pública. Laura, seja muito bem-vinda à nossa formação, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Por favor, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer enormemente na figura do Mozart, ao Instituto de Estudos Avançados, pelo convite de fazer essa palestra aqui de um tema que eu adoro, que é o de primeira infância. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês e discutindo esse assunto tão importante para a sociedade brasileira, né? Eu vou pedir, então, a liberdade de vou compartilhar minha tela com vocês. Se o João puder me dar um. Espero que vocês estejam vendo um bebê. Está aparecendo sim. Está perfeito, Laura. Perfeito. Então, eu queria começar, né? Como eu sou a primeira, falar sobre a importância, na verdade. Vou começar falando, acho que é um bom começo, né? A gente saber por que um determinado tema faz sentido e ser pensado e por que ele é relevante, né? Eu trouxe aqui para vocês 8 razões pelas quais é uma ótima ideia pensar, aperfeiçoar e desenhar políticas de primeira infância, né? A primeira delas, na verdade, muitas delas estão nesse gráfico que está na tela para vocês, que eu vou trabalhar com ele durante praticamente toda a minha apresentação e a minha fala, né? Primeiro é falar que o que a ciência mostra é que os investimentos na primeira infância, eles são uma boa ideia porque eles têm uma resposta mais rápida. Então, é sabido, né, quando a gente fala, poxa, imagina uma criança aprender chinês ou um adulto aprender um chinês, né? Uma das questões que quando a gente está falando isso, provavelmente a gente está falando sobre o efeito de que uma criança aprende japonês ou qualquer outra competência, outra habilidade muito mais rápido do que um adulto. Então, como vocês podem ver aqui, né, quando a gente faz um investimento de qualquer tipo em alguém que está entre os 0 e os 6 anos de idade,
a resposta sobre esse estímulo ela é muito alta, né? Ela é muito mais rápida. Por isso, talvez, que formar uma frase, aprender línguas, por exemplo, demora talvez, né? Se eu for tentar aprender japonês hoje, talvez eu demore 5 anos, mas se fosse uma criança, ela ia aprender, não sei, em 1 ano. Então, o retorno, né? O estímulo, ele tem uma resposta muito mais rápida e muito mais ágil do que qualquer outra idade, mesmo sendo na juventude. Essa é a brincadeira que acho que a nossa cultura já sabe e que fez com as línguas, né? Uma criança aprende qualquer língua muito mais rápido que um adulto. O que a gente não fala no ditado popular é sobre a intensidade da resposta. A brincadeira sobre uma criança aprende chinês muito mais rápido, ela não fala sobre a profundidade, ela só fala sobre aprendizado. O que esse gráfico está dizendo é que a resposta na primeira infância é muito mais intensa. Portanto, é muito possível que uma criança que fosse aprender japonês ao mesmo tempo que eu, ela não só ia conseguir falar mais rápido, como ela ia ter um domínio muito mais amplo do que o meu no mesmo período de tempo. Então, eles não só, as crianças, né, a primeira infância, não só aprende muito mais rápido, é um retorno, né, enquanto eu demoraria 5 anos, talvez eles demorassem eles também vão aprender nesses 5 anos, nesse 1 ano, que não são os meus 5, muito mais profundamente. Uma língua, uma instrução, um conceito, e por aí vai. Então, a primeira infância não só tem uma resposta mais rápida, mas ela tem uma resposta mais intensa do que qualquer outra idade. Nossa, Laura, mas isso quer dizer então que eu não sou capaz de aprender uma língua? Não. Isso quer dizer que todo mundo é capaz de aprender qualquer habilidade nova. Só tem que, para as crianças, é mais fácil. A maleabilidade do cérebro da primeira infância é muito mais flexível. Então, qualquer coisa que a gente faz numa idade mais para frente vai levar um pouco mais de tempo e ser um pouco menos intenso. O que não quer dizer que não vai acontecer. Essa característica de ser mais rápido e mais intensa são 2 motivos importantes pelos quais, né, a gente deveria fazer todo o investimento possível que a gente puder na primeira infância em detrimento das outras idades. Isso não quer dizer não investir nas outras idades, mas quer dizer o contrário. Quer dizer que se a gente fazer uma aposta grande na primeira infância, os investimentos mais para frente, que são menos intensos e mais lentos, vão ser facilitados, né, porque eles já vão estar equacionados de uma forma mais fácil antes. Um terceiro deixa eu só tirar, tem uma caixinha aqui na minha frente. Ups. Outra coisa que os neurocientistas encontraram sobre o aprendizado na primeira infância é que ele é mais rápido, mais intenso e ele é também mais duradouro. O que eles querem dizer com mais duradouro, né? Isso quer dizer que uma coisa que que a gente aprende na primeira infância, que a gente adquire na primeira infância, ele dura para sempre. Então, todas as instruções, todas as habilidades, as competências, os estímulos que a gente faz em cima de uma criança de 0 a 6, eles permanecem estáveis e, né, é normal, a gente vai esquecendo as coisas ao longo da vida, né? A gente vai perdendo, né, e tendo que, não perdendo, mas vai diminuindo o aprendizado de determinadas habilidades. Se a gente aprende na primeira infância, essa perda ela é muito menor do que a gente aprende no ensino médio, por exemplo, né? Ou na idade adulta, na graduação, na pós-graduação, por aí vai. Portanto, os investimentos na primeira infância, eles são uma boa ideia porque eles são mais rápidos, mais intensos e eles são também mais duradouros do que as outras idades, né? Um quarto motivo importante que a gente tem que considerar é a influência ao longo da vida. Acho que é uma ótima ideia o Brasil ter estratégias de educação de adultos, né? É um absurdo a gente ter alguns adultos brasileiros que ainda são analfabetos, né? Que ainda não têm o aprendizado necessário para conseguir ler, escrever e ter acesso a todos os seus outros direitos. No entanto, ela tem uma grande perda quando a gente decide alfabetizar alguém apenas na idade adulta, e a pessoa vai prover dos acessos a esse direito só nesse período do momento adulto até o fim da vida, né? Quando a gente adquire uma habilidade na primeira infância, por motivos óbvios,
ela fica com a gente a vida inteira. Então, é uma ótima ideia a gente fazer os investimentos na primeira infância, pelo fato de que esses investimentos eles vão permanecer, né, por um maior período, na verdade. Além deles serem intensos, eles também são duradouros e eles vão permanecer por um período muito mais amplo. É uma ótima ideia sempre a gente fazer programas de reforço, de aprofundamento, de aprendizagem de competências básicas do ensino médio com os alunos que estão, seja de educação jovem e adultos ou sobre educação de nível médio, aprendendo. No entanto, se a gente tivesse feito isso antes, eles iam não ter perdido esses anos letivos, por exemplo, no fundamental ou no ensino médio, onde eles estavam sem essas habilidades. Então, quanto mais habilidades a gente adquire mais para o início da vida, obviamente, mais a gente consegue usufruir delas, né? Então, a gente consegue ter condições de acessar muitos outros direitos, quando a gente consegue acessar um portfólio importante de direitos mais no início da vida. Outro motivo importante são os motivos de complementariedade dinâmica. Vou dar um exemplo. Uma criança que cresce e se desenvolve num ambiente de qualidade, num ambiente não hostil, num ambiente onde ela foi estimulada, ela vai ter uma abertura cognitiva e uma condição, né, um preparo emocional, cognitivo, social, mais sólido, e ela vai conseguir adquirir com mais facilidade todos os outros estímulos que serão feitos ao longo da vida, que todos nós recebemos. Então, uma criança que vive num ambiente estressante, de hostil, de violência, tem uma série de sinapses que acabam não acontecendo, que geram uma série de características que dificultam todos os outros desenvolvimentos de habilidades que essa criança vai ter. O nome disso é complementariedade dinâmica. O que quer dizer o que os neurocientistas descobriram, e é uma característica que é um motivo porque o investimento na primeira infância é uma boa ideia, que eles chamaram de complementaridades dinâmicas. Complementariedade, porque a partir do momento que uma criança se desenvolveu num ambiente saudável, que dá para ela estruturas emocionais, sociais, e de outras naturezas, para que ela consiga absorver as outras oportunidades e estímulos que ela vai receber ao longo da vida. Isso faz com que essa criança que teve um bom desenvolvimento na primeira infância aproveite muito mais do que vai ser ofertado para ela na pré-escola, no Fundamental 1, nos anos finais, no ensino médio, ao longo de toda a sua vida, no trabalho. Então, isso são complementos que ela consegue aproveitar mais, catalisar melhor todas essas oportunidades e condições que ela vai receber. Em contrapartida, uma criança que se desenvolveu num ambiente com muitos estressores, ela vai ter mais dificuldade de aproveitar todos os outros estímulos e oportunidades que vão aparecer para ela ao longo da vida. Portanto, esses estímulos novos não vão ser tão dinâmicos e tão complementares quanto eles poderiam, caso essa criança tivesse tido uma atenção e um estímulo melhor nos primeiros anos de vida. Acho que isso dá para enfatizar bastante, como vocês todos devem ter visto já, como é a diferença de facilidade de aprendizado de um jovem que vive num ambiente familiar saudável e um jovem que está e provavelmente esteve durante os seus primeiros anos de vida num ambiente familiar que não é saudável. Provavelmente, na largada, né, no nascimento, talvez esses jovens não tivessem tantas diferenças assim. No entanto, os estressores colocados a eles, né, a ausência de atenção, de estímulos, faz com que esses jovens tenham muito mais dificuldade de absorver todo o conhecimento, e aí a gente está falando aqui no ambiente escolar, mas vale a mesma coisa para as políticas de saúde, de habitação, de acesso à leitura, e por aí vai. Portanto, quando uma criança se desenvolve num ambiente familiar seguro, saudável, estável, ela vai aproveitar todas as outras coisas que vierem depois com muito mais facilidade, caso, em contrapartida, se ela não tivesse tido esse ambiente acolhedor, né? Eu acho que isso é uma coisa que
é bem intuitivo para todos vocês que devem ver isso na escola todos os dias. Tem uma outra coisa importante que eu acho bem bacana, que é o tal do nivelamento, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? A gente teve uma redução importante de desigualdade num passado recente, nos anos 2000, mas a gente continua recordista de diferença de renda, de oportunidade, por aí vai. Só que tem uma característica importante, que é quando se a gente conseguir, né? Oi? Talvez não seja comigo, né? Não sei se alguém falou comigo. Imagina. Tem uma característica importante, que, considerando que a primeira infância, né, a atenção e os estímulos ofertados nesse período da vida, elas são importantes, eles persistem, eles permanecem com as pessoas ao longo de toda a vida, não tem um momento melhor do que esse para a gente promover igualdade. Eu acabei de contar para vocês que uma criança que recebeu um ambiente não saudável, ela vai ter dificuldade de aproveitar todas as outras oportunidades. Se a gente conseguisse garantir que dos 0 a 6 anos todo mundo esteja mais ou menos em média, né, com estímulos, atenção e dedicação para o seu desenvolvimento parecido, a nossa sociedade vai se tornar muito mais igualitária. Então, quanto mais equitativa, né, quanto mais equânime, quanto mais similar a gente conseguir fazer que a atenção e a estimulação recebidas nesse período da vida for maior, menor vai ser a desigualdade, porque parte da desigualdade acontece por conta dessa diferença de tratamento que as crianças acontecem logo que chegam ao mundo, né? E que é difícil que é conviver com essa realidade, né? Que dado que as crianças nascem todas iguais, elas caem em famílias, em ambientes familiares, em contextos regionais, sem colocar responsabilidade em ninguém, mas ao mesmo tempo em todo mundo. Se a gente tivesse uma política pública que conseguisse orientar os cuidadores e garantisse os estímulos adequados para todos os bebês brasileiros, para todas as crianças em primeira infância brasileiras, esse seria uma política ótima para a gente conseguir, na largada, no início da vida, garantir um pouco mais de igualdade para o nosso país. Considerando que eu contei para vocês todas as coisas anteriores, né? As complementaridades dinâmicas, as oportunidades e condições, são condições melhores de aproveitamento de todas as ofertas que vão seguir para essas crianças logo ao longo da sua vida, né? E tem uma outra questão, né? Não sei se tem algo mais meritório e mais meritocrático, vou dizer assim, do que a gente garantir que os bebês tenham todos os estímulos. E, na verdade, no nascimento somos todos iguais, né? Não sei se vocês concordam, mas talvez alguns de nós cometam alguns erros ao longo da juventude ou da vida adulta, mas quando estamos, né, nessa idade, nesse primeiro momento, somos todos muito parecidos, muito talentosos e percebidos da mesma maneira, né? Um atendimento equitativo não compromete nem eficiência, não conflita com os ideais meritocráticos, né? No ensino médio, por exemplo, tem alguns países da Europa que eles têm políticas, entre aspas, né, que consideram rankings, né, algum entendimento de meritocracia para a alocação dos jovens no ensino superior, entre outras coisas, né? Então, a partir de um certo momento da vida, talvez a gente esteja, como sociedade, acostumado a adotar algumas práticas comparatórias, meritocráticas, ou pelo menos nomeadas dessa forma, e nesse momento, do 0 a 6, é muito difícil achar que existe alguma diferença de condição, de habilidade ou de talento. Na verdade, todos os bebês são muito parecidos, similarmente talentosos e percebidos dessa forma. Então, não conflita a política de primeira infância, se ela garantir desenvolvimento, cuidado e atenção e estímulo igualmente para todos os bebês, ela não conflita com nenhuma dessas propostas que a gente tem indo mais para frente na vida, que são a busca pela eficiência, pela busca pela igualdade que a gente se propõe a fazer num segundo momento, né? Tem uma coisa importante que
cientistas e os neurocientistas colocam, né, que são a tal das funções executivas. O que são funções executivas? Funções executivas são as habilidades que a gente desenvolve no cérebro, que é uma função do nosso cérebro que fica na parte de trás da cabeça, que ele é como se fosse um sistema supervisor complexo, né? Então, a função executiva, ele é um grande supervisor que tem no nosso cérebro, que permite a gente planejar, monitorar, regular processos cognitivos, socioemocionais, motivacionais, comportamentais. Então, existe uma função, uma habilidade, que é a tal da função executiva, que é uma função controladora e planejadora de várias dimensões do nosso sistema cognitivo, emocional e socioemocional, né, e comportamental. Se durante a primeira infância não houver o estímulo adequado, a função executiva do ser humano, ela é muito comprometida. Então, essa pessoa ela desenvolve dificuldades de memória, por exemplo, se ela não teve esses estímulos adequadamente realizados na primeira infância. Então, tem uma série de dificuldades com a memória, tem uma série de dificuldades com flexibilidade cognitiva, que é a habilidade de você estava seguindo uma trajetória, encontrou um desafio, que acontece com todos nós todos os dias. Eu estava com um determinado planejamento, com uma determinada intenção, encontrou um desafio no meio do caminho, é necessário parar e pensar uma alternativa, uma outra possibilidade, um outro caminho para conseguir alcançar o lugar onde a gente estava querendo, que agora está impossibilitado. Isso é a flexibilidade cognitiva, a sua habilidade de definir uma outra estratégia para alcançar o que você estava tentando e daquele caminho não estava funcionando. Essa função, importantíssimo para o desenvolvimento de uma vida saudável, ela também fica comprometida, e o controle inibitório, que é a nossa habilidade de não explodir, de não, numa determinada situação estressora, adversa ou indesejada, a gente não perder o controle sobre as nossas emoções. Então, aqui é uma série de exemplos importantes que, se a gente não tiver o estímulo adequado em um determinado momento, não desenvolve a função executiva. E a função executiva é importantíssima para esse planejamento, monitoramento e regulação, né? E isso compromete a sua capacidade de regular, planejar, monitorar e contornar desafios de sentimento, que todos nós temos todos os dias, desafios de pensamento e desafios de comportamento. Sem essa função executiva, aprender fica muito difícil, né? Então, na ausência dessa habilidade tão importante para a vida, ter a paciência, a habilidade de sentar na cadeira, na sala de aula, discutir com o professor, ter um desentendimento com o colega e não perder a cabeça, tudo isso fica muito comprometido, né? Então, aqui é mais um exemplo e, na verdade, a concretização da razão pela qual a ausência de estímulo na primeira infância pode gerar essa perda de função cognitiva e gerar essa perda de diversas habilidades que eu contei para vocês. Todas essas habilidades são um pouco da explicação de por que acontece aquele efeito de complementaridade dinâmica que eu estava falando antes. Que a complementaridade dinâmica nada mais é do que eu ter condições de, ao estar exposta ao ambiente de educação, de ensino-aprendizagem, eu conseguir aproveitar o que me está sendo ofertado. Isso vale igualmente para o mercado de trabalho, para eu fazer um tratamento em uma área de saúde, para eu acessar algum equipamento público, para eu acessar algum benefício social e por aí vai. Então, a ausência da função cognitiva gera uma série de prejuízos de ordem comportamental, motivacional, estressora, que vai atrapalhar aquele indivíduo de maneira ampla e também o aproveitamento de outras oportunidades que aparecem ao longo da vida. Portanto, a habilidade adequada na primeira infância, ela é essencial para uma criança interagir com o mundo. Interagir com o mundo todos iremos, né? Mas interagir com o mundo de uma forma saudável, de uma forma adequada e saudável para conseguir aproveitar as oportunidades todas que serão dadas, né? E, portanto, se desenvolver plenamente. Isso envolve os aspectos cognitivos, os aspectos sociais, emocionais, que são indispensáveis para o desenvolvimento humano de todos nós, né? Tem já estipulado pela OMS que o bom desenvolvimento, o desenvolvimento humano saudável, ele tem dimensões de saúde, ele tem dimensões de conhecimento e dimensões de relacionamento, né? Todas essas coisas são muito
interligadas, né? No final do dia, o que é o desenvolvimento? É a autonomia, é você ter capacidade de planejamento, de organização interna para escolher e decidir, fazer decisões responsáveis, identificar e aproveitar oportunidades e ter protagonismo nas suas realizações, né? Se a gente tem uma boa função executiva, né, um bom espaço de abertura, com rapidez, com duração, para aproveitar as oportunidades, a gente tem mais chance de realmente ter um desenvolvimento humano. E aqui eu dei para vocês uma série de razões, né? Então, retomando elas todas, a gente falou sobre os estímulos na primeira infância terem uma resposta mais rápida, então eles são mais ágeis para aprender chinês, japonês, eles têm uma resposta mais intensa, então talvez eles aprendam com mais profundidade qualquer tipo de estímulo que lhes é dado. Esse estímulo dura, obviamente, né, a duração e a memória que essa criança fica em relação a esse estímulo que foi dado, ela é muito mais permanente, ela é aproveitada por um período muito maior da vida, dado que alguém que é alfabetizado aos 40 anos vai se apropriar menos do que poderia graças à alfabetização do que alguém que teve a alfabetização na idade correta. A complementariedade dinâmica, que é uma vez que a criança está bem desenvolvida, ela acessa muito melhor todas as outras oportunidades que eles são dadas, a gente falou bastante. A gente falou sobre isso ser uma forma potencialmente importante para promover mais igualdade, que um dos países mais desiguais do mundo, que somos nós, né, que é o Brasil. No início da vida, todo mundo é mais ou menos parecido, então acho que é o momento mais justo, que menos dá espaço para discutir meritocracia, igualdade, diferente de outros momentos da vida, mas esse momento em si, todos somos iguais, os bebês são muito parecidos, todos muito talentosos, muito competentes, muito habilidosos, e a importância da primeira infância para o desenvolvimento das funções executivas, né, que são funções de ordem planejadora, monitadora, de monitoramento, de regulação emocional, de processos cognitivos, motivacionais e comportamentais. A ausência desses estímulos que permitam o desenvolvimento dessa função executiva gera prejuízo e danos de diversas naturezas. Uma delas é do desenvolvimento humano, né, que dificulta a pessoa interagir com o mundo de uma forma saudável, nos aspectos cognitivos, mas também sociais e emocionais, e dificulta o desenvolvimento humano, dado que essa pessoa vai ter mais desafios, não é que ela não consiga, mas ela vai ter mais desafios para ser uma pessoa autônoma, que tenha condições de escolher e decidir, fazer decisões responsáveis, aproveitando as oportunidades que lhe são dadas e tendo protagonismo nas suas relações, nas suas realizações. Mas aí, se nenhuma dessas razões convenceu vocês da importância de pensar e aproveitar e dar muitas chances para a primeira infância, tem uma última razão que o ex-gestor da Maricília Souto Vidigal me disse uma vez, que me marcou, que eles são mais bonitinhos, né? Que de todos os momentos da vida, os bebês são muito mais bonitinhos que nós. Então, se nenhuma das razões anteriores convenceu vocês, acho que a razão, motivo deles serem mais fofinhos, talvez convença. Acho que é isso. Muito obrigada. Acho que a Laura deu uma saidinha. Oi, Laura, tá mutado o seu áudio. Desculpa, só foi acender a luz, que ela estava desligada. Imagina. Agradeço bastante a sua apresentação, considerando que a maioria dos nossos ouvintes são diretores e diretoras, vice-diretores escolares, o pessoal da gestão da rede, principalmente rede municipal, mas também temos alguns participantes da rede estadual, e considerando as colocações que o senhor colocou, a importância, né, desse investimento na primeira infância, nós temos muitas escolas, né, com ensino fundamental nos anos iniciais, algumas também anos iniciais e finais, se colocando no papel do gestor, né, baseado nas informações que você colocou, você disponibilizou, qual seria a sua sugestão ou linha de trabalho, né, como que o gestor pode incorporar essas questões, né, para tentar trazer ou aumentar essa eficiência, o aprendizado da rede, tomando como base esse foco na primeira infância, né, considerando que muitos pegam a criança já nos anos iniciais, com essa transição também, né, com os outros aparelhos de educação dos municípios, as próprias creches,
Qual é a sua visão sobre isso? Olha, João, é uma ótima pergunta. Eu acho que é, vale a mesma reflexão do que tenho para mim mesma, né? Se fosse um gestor de uma etapa que não envolve a primeira infância, acho que a melhor atuação sobre esse assunto que a gente pode ter é pressionar para que exista uma política de primeira infância. Porque o que fica embutido nessa história toda é que a vida do gestor vai ser muito mais fácil por conta da vida daquele aluno estar muito mais com condições de se envolver se ele tiver tido um bom estímulo que deveria ter tido nos primeiros anos da vida. Portanto, se a gente está discutindo com gestores que não estão envolvidos com ensino e desenvolvimento nessa etapa, a melhor coisa que pode fazer é influenciar, e aí acho que as formas não vai depender de cada território, de cada gestor, para que o território onde ele atua, ele tenha uma política de estímulo para as crianças e bebês, né? Isso, apesar de parecer ser outra pauta, às vezes a gente faz isso, né? Ah, isso é outro assunto, é outro ciclo, é outra etapa. É uma boa ideia, porque no longo prazo beneficia o gestor, as turmas, os professores, de uma maneira muito ampla, né? Os motivos são esses motivos que eu acabei de fazer aqui nas colocações. Então, em se tratando de um gestor que não tenha um tipo de política como essa no seu território, eu acho que uma boa ideia ele influenciar das maneiras via cidadania, via ouvidoria ou todas as outras formas válidas para estimular que ela aconteça. Isso gera um benefício para a sociedade como um todo e para ele mesmo. Se a gente está falando de um gestor que tem, acho que é uma boa ideia checar se o programa ou se a intervenção está sendo bem feita. Porque, de novo, vai gerar muitos e muitos impactos caso essa orientação para estimulação e desenvolvimento das crianças não esteja acontecendo. Eu acho que eles sabem como isso funciona muito bem, né? A gente, com certeza, né, o cuidador dos bebês e das crianças tem um papel muito importante, né? Normalmente, por exemplo, o Criança Feliz, que era o programa de primeira infância maior que a gente já teve, ele ensinava e discutia com o cuidador estímulos a serem feitos com as crianças. Por mais que o Criança Feliz tenha tido muitos problemas, a ideia em si é uma ideia que vem do OMS, da Organização Mundial da Saúde, um protocolo de desenvolvimento com muitas comprovações científicas de eficácia, e eu acho que ali esses protocolos são públicos. Ali tem um bom ponto de largada, né? Agora, se a gente está falando de gestores que atuam nessa etapa, acho que o importante é se manter atualizado e conhecedor do que é a melhor política de estímulo para os bebês, né? Se a gente está falando de alguém que atua diretamente nessa etapa, essa pessoa, o cuidador tem um papel muito importante. Então, esses gestores precisam ter segurança e certeza de que estão atualizados em termos de protocolo, porque essa área de conhecimento envolve neurociência, está avançando pra caramba, e a OMS é uma ótima referência para isso. E ter a dimensão, do mesmo como os anteriores, né, ele tem uma atuação diferente, que ele está ali direto com a primeira infância. Então, ter certeza de que ele está atualizado em termos de que são bons estímulos a serem feitos, que eu acho que é inerente ao trabalho de quem está trabalhando com isso, e, ao mesmo tempo, apoiar a instrução do cuidador, né? Porque o cuidador tem um papel importantíssimo que impacta diretamente esses gestores. Então, eu acho que essas seriam estratégias importantes, eu acho, que para quem está gerindo instituições educacionais. Perfeito, muito obrigado, Laura. O professor Luciano tem alguns comentários também que ele gostaria de trazer do pessoal. Professor? Professora Laura, a gente tem alguns comentários dos participantes. Primeiro comentário, assim, de não estar identificado, mas eu vou fazer os comentários, professora, aí fica à vontade, de repente, para comentar, né? Então, o primeiro deles educação infantil de 0 a 6 anos de idade proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento emocional das crianças, tá? Então, aqui tem a pessoa está comentando que é um ambiente propício. Já a Suzana, ela comenta o seguinte, desculpa, perdão, a pergunta foi,
a afirmação foi da Suzana, e a Suzana complementa, ó. As crianças interagem com seus pares e educadores e aprendem a expressar emoções, a lidar com conflitos e desenvolver empatia, habilidades fundamentais para a sua saúde emocional ao longo da vida. Então, acho que um ponto que é importante, talvez, Laura, se pudesse comentar, é que esse aprendizado, ele traz um desenvolvimento de competências e habilidades ali que vão além do próprio cognitivo, né? Muitas vezes isso forma a personalidade da criança, vai ajudar. Talvez comentar um pouquinho esses pontos que a Suzana trouxe para a gente aqui. Não, perfeito. Obrigada, professor Luciano, por, né, explicitar os comentários. Eu acho que professores, de forma geral, e os gestores, eles são formados muitas vezes para trabalhar, vou dizer, entre aspas, com o cognitivo das crianças e dos jovens, né? O que talvez a gente descobre só na sala de aula, eu sou um caso, é que você lida também com o socioemocional das crianças, né? Essa separação que existe de cognitivo com o socioemocional, ela é mais prática em termos de ensino do que aparece na nossa frente, né? Então, para o bem e para o mal, desde crianças e jovens muito bem preparados e habilidosos com todas as situações positivas e negativas que acontecem, até situações mais complexas, né? Então, o investimento na primeira infância, ele é um investimento de ordem que desenvolve muito potente, muito fortemente a condição socioemocional que essa criança vai ter no futuro para adquirir habilidades de todas as naturezas. Se a gente consegue fortalecer essa estrutura socioemocional e cognitiva em termos de redes neurais, todo o conhecimento puramente cognitivo vai estar muito mais facilitado. Isso para o lado de quem está pensando só em termos de fazer prova, né? Mas tem uma outra coisa, que é a condição de convivência saudável que essa criança vai ter ao longo de toda a sua vida, no ambiente escolar e fora dele, né? Então, é isso que aquele gráfico de aquisição de habilidades, de desenvolvimento das funções executivas, complementaridade dinâmica, estava fazendo referência. A ideia aqui é fortalecer a função executiva das crianças de tal forma que elas consigam aproveitar todas as oportunidades ao longo da vida melhor, inclusive as educacionais, e se relacionar com o mundo de uma forma mais saudável. Perfeito, Laura. Perfeito. Muito Laura, obrigado. Pode falar, professor, só perdão. mais dois comentários, só para não deixar passar em branco aqui. A Andrea achou ótima a palestra, agradece aqui. A Ana também fala que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, a educação infantil. A Daniela coloca parabéns a todos os professores ganhadores do curso. Elogia muito a professora Laura, que explica muito bem. E o pessoal mandando elogios aqui à apresentação. Tá ótimo, obrigado. Agradeço, Luciana. Muito obrigada para todos e todas. Pessoal, para a gente não atrasar, então já vou passar, vou apresentar a nossa próxima palestrante. Mariana, você consegue nos ouvir? Está tudo bem com você? Oi, João. Oi, Luciano. Oi, Laura. Tudo bem, querida? Tudo bom, Mariana? Tudo bem, gente. Nós estamos aqui com a sua apresentação. Você quer que a gente passe para você? Você consegue passar como você prefere? Se vocês puderem passar, vou só me desculpar, gente, com o grupo, eu tive que vir a Brasília de emergência, com uma reunião ministerial aqui, então inicialmente, quando a gente agendou, eu estaria no meu escritório, sentadinha, apresentando, mas eu estou em trânsito, peço desculpas, mas cheguei e agradeço a oportunidade, e a gente tem alguns slides, Laura, infelizmente não peguei tua parte. Só queria ter uma ideia, Ju, se você puder me dizer o que a Laura falou para eu não repetir, ou se vocês quiserem ao longo da conversa, assim, se entrou bastante nos conceitos de primeira infância, que aí eu posso pular e falar mais de educação infantil, de alfabetização, só para a gente tornar o mais eficiente aí a conversa. Você quer falar, Laura?
Eu posso falar, oi Mariana, muito bom, sempre bom te ver. Eu falei sobre os motivos pelos quais é uma boa ideia a gente investir nos diversos sentidos da palavra na primeira infância. Então, desenvolvimento de funções executivas, a questão das crianças da primeira infância se ter respostas mais intensas, mais duradouras, mais rápidas, que complementam outros investimentos que vão ser feitos ao longo da vida. A igualdade, né? Os bebês têm igualmente talentosos e igualmente com condições de adquirir oportunidades. Então, eu falei muito no sentido de motivar para o assunto e explicar a importância do tema. Obrigada. Então, acho que a turma já está bem esquentada aí. E aí, se vocês puderem projetar, João, eu acho que a gente pode pular até os primeiros slides. O primeiro só começa, para quem não conhece a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, gente, dizendo que a gente está aqui no campo já há 60 anos, vai fazer 60 anos ano que vem, eu estou super empolgada. Então, acho que pode até ir passando, João, e a gente vai avançando nisso. E a Fundação já se dedica à primeira infância há quase 20 anos, então tem aí o site, para quem quiser conhecer um pouco mais. O primeira infância é o nosso foco, é a nossa razão de existir, a gente realmente olha para isso de manhã, de tarde, de noite. Então, eu queria deixar esse recado e estamos nesse momento, inclusive hoje, e esse mês é Agosto Verde, a gente está, ano passado conseguiu, aqui no Congresso em Brasília, instituir o agosto como mês da primeira infância, que era algo que a gente vinha batalhando há um tempo. Então, esse é o segundo ano que a gente celebra o Agosto Verde, então também queria trazer esse marco aí para a gente colocar no bojo do nosso momento de debate, dessa celebração. E eu adoro a efeméride porque um pouco do espírito vamos falar sobre isso, vamos entender um pouco mais sobre isso e vamos multiplicar essa agenda, e também esse é um convite que eu deixo para vocês. E aí, indo em frente, João, acho que eu tenho mais alguns slides, acho que podemos pular esse, que é um pouco o que a gente faz, que é políticas públicas e ativação da sociedade, os focos, que é parentalidade, educação infantil e avaliação do desenvolvimento. A gente não tem avaliação do desenvolvimento infantil hoje no Brasil ainda, isso é algo que a gente demanda muito, só para parentalidade, para quem também, acho que nós como pais, né, e mães, que alguns de nós somos tios e tias, temos essa função, mas ele, no sentido da política pública, ele é muito um lugar da união da assistência social com a saúde, no atendimento, no fortalecimento de vínculo, e nesse cuidado que começa na gravidez e que vai até os 6 anos, tá? Então, a gente também olha muito para esse período aí da gravidez como muito importante. E aí, creche e pré-escola, as etapas que compõem a educação infantil, e essa coisa da avaliação. Muita gente, assim, que tem criança vai lembrar da curva, do peso e altura, e como que a gente monitora se a criança está crescendo e engordando, né, um pouco do ganho de peso e de altura, e aí isso tem muito a ver com nutrição, com esses marcos físicos e motores, mas como a Laura explicou, e só estou reiterando aqui, toda a relevância da primeira infância, porque ela olha para essas 3 dimensões do desenvolvimento, então, para além do físico e motor, para a dimensão do cognitivo e do socioemocional. Então, os marcos do desenvolvimento e essa avaliação do desenvolvimento infantil, portanto, tem uma função de olhar para os marcos do desenvolvimento para a gente conseguir mensurar qual que é o status das nossas crianças perante todo esse pico e potencial de desenvolvimento que a Laura já trouxe. E a gente pode evoluir, por favor? Mas esse é um pouco do que a Fundação está fazendo, é onde tudo começa, vamos em frente. Chegou, né? Obrigada. E aí a gente aqui fala desses 6 primeiros anos, mas acho que a Laura já falou, eu queria focar um pouco mais na educação infantil. Podemos avançar, por favor. E aí os picos desse momento, dessa fase, acho que são dados que não sei se a Laura trouxe, mas eu vou reiterar, se for o caso, que eu gosto muito, porque como tem esse 1 milhão de conexões acontecendo por segundo, esse é o período de formação do cérebro, então até os 3 anos aí é essa fase mais relevante, né, muita gente chama isso da primeiríssima infância, os primeiros 1000 dias, que também desde a gravidez até os 3, depois aos 4 anos, mais da metade desse potencial aí neural e do cérebro desenvolvido, chegando nesse número que eu acho ultra relevante, falo sempre, porque ele é contundente, 90% do cérebro e dessas conexões neurais acontecem até os 6 anos de idade. Então,
esse potencial que a gente está falando, 1 milhão de conexões por segundo, 90% do cérebro desenvolvido, e com essas bases que eu já trouxe aí do desenvolvimento pleno, né, e de todo o nosso potencial, e a gente fala muito e gosta muito de vincular potencial com oportunidade, porque eu sempre tenho uma coisa, eu sempre digo, e quando eu falo de meia infância, que assim, você pergunta para qualquer mãe, para qualquer pai, para qualquer adulto que se importa com uma criança, o que ele quer para o seu filho. Eu brinco que talvez esse seja um consenso universal, e não existe, tem muitos, né, não há muitos, muito menos no momento de mundo tão polarizado que a gente vive hoje. Mas essa resposta que eu quero um futuro melhor para meu filho, eu quero mais oportunidades para meu filho, eu quero que meu filho ou essa criança tenha mais, com melhores condições do que as que eu tive, isso é um presente, assim, isso é uma constante, isso talvez seja um consenso universal com adultos que querem o bem de uma criança, tá, gente? Eu sempre digo, né? Também tem gente ruim aí, tá? Também tem. O Brasil é um país violento e a gente precisa mudar muita coisa que não é positiva e que envolve os riscos, inclusive, para esse potencial de desenvolvimento acontecer, que acho que também é algo que eu quero reiterar aqui. A primeira infância, ela tem todo esse discurso incrível de potencial, mas eu sempre trago a janela de risco, porque a oportunidade, ela é mas se a gente não faz uso dela, ela pode se tornar um risco, e o risco do não desenvolvimento, ele é importante, porque se a gente não tem tudo que a gente precisa para se desenvolver, e eu acho que um dos próximos slides vai falar sobre isso, o que são esses estímulos, o que são essas interações necessárias para a criança chegar nesse potencial, de 90%, nesses 1 milhão de conexões por segundo, ela não vai se desenvolver nessa etapa, e não é que ela nunca mais vai se desenvolver, mas a partir dessa etapa será mais caro e menos eficiente, que eu tenho certeza que a Laura vai falar já falou muito melhor disso do que eu, então se a gente puder ir para o próximo, mas eu não queria deixar de repisar aqui a questão do risco. E aí o que precisa acontecer então? É esse brincar, essa convivência familiar, que existe um sistema no Brasil que faz isso, né? Todo mundo conhece o SUS, mas pouca gente fala do SUAS. Eu estava aqui com o ministro Wellington Dias hoje falando do SUAS, da necessidade de fortalecimento do SUAS, e de todo esse sistema dos CRAs que estão espalhados pelos 5.570 municípios desse país, e que são uma base de entrada, inclusive, das famílias mais vulneráveis dentro do sistema de diversos programas que apoiam. E aí aqui é muito importante dizer que esse nivelamento das oportunidades, ele precisa acontecer primeiro para quem está em situação de vulnerabilidade, ele precisa ter foco, ele precisa ter priorização, porque não é só quem mais precisa, e isso talvez moralmente seja fácil até de defender, mas ele é também uma forma da gente acelerar a quebra das desigualdades, porque é justamente quem mais se beneficia a partir de ter esse conjunto aqui de elementos que fazem aqueles 90% acontecer. Então, que é também proteção, né? Eu sempre digo violência, racismo, violação de direito, elas são detratoras do desenvolvimento, elas tiram a gente da oportunidade, levam a gente para a janela de risco. O lazer, o amor e o afeto, que eu brinco que são um dos elementos mais subestimados, assim, da primeira infância, e por isso até aqui na Fundação, amor pela causa é um valor da Fundação, é o primeiro valor, e porque é isso, eu brinco que se a gente não falar de amor, de afeto, de vínculo, e de carinho, e de ambientes saudáveis, a gente, num mundo em que vive crises de saúde mental, e que ninguém relaciona isso aos traumas, mas que você vai num presídio, todo e qualquer prisioneiro teve um trauma na primeira infância, a gente não está fazendo a abordagem sistêmica que precisa fazer para entender que não tem bala de prata, que não tem um tiro certo, tem uma necessidade de, num problema complexo, a gente endereçar com uma solução complexa, que envolve um monte de atores, que envolve um setor, assim, requer de um setor público, coordenação, integração, atuação conjunta e complementar. E aí é por isso que a gente, né, brinca que não é fácil fazer primeira infância, assim, não fazer uma política de qualidade. Então, assim, se você pensar a educação, né, hoje a gente está aqui com resultados do IDEB, está todo o mundo empolvoroso aqui com dados,
e olhando para resultados do Brasil, não existe o IDEB da primeira infância, não existe a gente ainda não tem esses dados, a gente não sabe qual é o status das nossas crianças, por isso até a nossa busca assim, insana por avaliar o desenvolvimento infantil, mas é mais do que educação, então a gente precisa de uma educação de qualidade, a gente precisa de saúde de qualidade, a gente precisa de assistência social de qualidade, a gente precisa de proteção e justiça, e aí precisa desse conjunto acontecendo com experiências, estímulos, saúde, alimentação adequada e tanto mais. Então vamos para o próximo, é só para fazer minha defesa aqui acirrada. E aí, gente, a realidade, porque assim, isso tudo é o que precisa, esse é todo o potencial. E o risco, infelizmente, já indo para o próximo, é que o nosso quadro é muito duro. A gente tem 18 milhões de crianças no Brasil, isso é o censo mais recente, a gente fez uma análise, pode ir para o próximo, do CAD único. Eu até entreguei isso hoje para o ministro Wellington, impresso, né, mas é uma publicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que fez um recorte, uma análise do CAD único da primeira infância no CAD único pela primeira vez. E esses são os dados que são horríveis. A gente tem, então, na região norte, né, esse aqui é só um mapa, na verdade, dizendo qual que é a preponderância, né, então na região norte, uma maior preponderância de crianças indígenas, se a gente for olhar para o sul, uma maior preponderância de trabalho infantil, de situações de rua no sudeste, no nordeste de crianças quilombolas e se eu não me engano também de ausência de saneamento básico e água, e acesso à água. Indo para o próximo, daqueles 18 milhões de crianças, o que a gente vai ver? Que no CAD único a gente tem 10 milhões de crianças registradas, e o CAD único ele é justamente essa porta de entrada, né, que você vai lá no CRAS, registra, e você tem a porta de entrada para todos os auxílios, inclusive o Bolsa Família, a Laura deve ter falado disso, mas diversos outros benefícios, tá, para situações de baixa renda. E o CAD, ele é um retrato, então, portanto, de as famílias de mais baixa renda desse país. Se a gente for olhar para o Bolsa, eu não tenho esse dado, eu acho que esse dado não está no slide, mas eu vou falar, a gente tem 9,4 milhões de crianças dentro do Bolsa, gente. Então lembra lá, 18 milhões, metade, 55%, está no Bolsa / CAD único. Então, eu hoje estava falando isso aqui, quando eu entrei na fundação, eu falei isso em 2 reuniões, eu entrei na fundação há 6 anos, eu tenho infância dessa causa no meu coração, 2 filhos. Ou seja, a gente tem toda uma questão demográfica aqui que a gente não pode perder de vista, porque não é só janela de oportunidade, de questão ética e moral de desenvolver as crianças, direito constitucional, porque está na Constituição, está no ECA, está no Marco Legal da Primeira Infância aqui no Congresso. Agora, é uma questão inclusive, debate de primeira infância que a Laura e o PB defendem muito melhor que eu, mas, assim, no momento de demografia que a gente está olhando, esse alerta deveria estar, assim, piscando muito vermelho, né, porque a gente deu 3 milhões de crianças nos últimos 6 anos, quando eu cheguei há 6 anos, era 1/3 das crianças na pobreza, hoje o retrato é de 55, então assim, a gente está falhando com essas crianças, tá? O país está falhando com as crianças brasileiras, por quê? A pobreza, ela é multidimensional, isso a gente sabe, são diversos elementos, de todas aquelas bolinhas lá que eu falei, e o ponto é que eu preciso de todas, com qualidade, para aqueles 90% acontecer. E a pobreza multidimensional, ela vai falhar em mais de uma daquelas bolinhas, essa é a certeza que a gente tem. Então, a verdade é que o risco dessas crianças não se desenvolverem é muito alto, né? A gente não tem o dado, porque a gente não mede, infelizmente, ainda, mas a questão é essa. E aí eu acho que tem todos outros dados, vou dar todos aqui, porque eu não quero perder a oportunidade de falar mais de educação infantil, gente, mas tem um outro dado que eu acho assustador, que é esse das mães solo. Então, que 3 em cada 4 mães dentro do CAD único, então são mães solo. E aí a gente sabe também que dentro dessa pobreza multidimensional, a maternidade solo, ela sobrecarrega, e aí você tem mais risco de tudo dar errado, assim, tanto do ponto de vista da renda, quanto do ponto de vista da formação de vínculo, quanto do ponto de vista de conseguir levar a criança na creche, é tão simples quanto isso, ela às vezes não consegue levar a criança na creche, porque ela está sozinha. Então, assim, abre muitas outras possibilidades de debate, vamos seguir. Então, por favor, eu acho que a gente entra aqui num quadro,
do que é educação infantil, mas eu gosto de trazer esse retrato das desigualdades. Se a gente puder mudar. E aí vamos entrar na educação, já mudando também. E aí eu acho que a gente tem, o Brasil é um país que, podemos ir para o próximo, por favor, que elegeu a alfabetização, acho que a gente monitore, a gente tem o dado, isso é muito importante. Agora, a gente não é um país ainda que está conectando a educação infantil à alfabetização. Não, pode ficar no anterior, desculpa. Que eu estava, que acho que queria dar o retrato, acho que é um antes, por favor, que é o da retrato da educação infantil. Porque a gente fala de alfabetização e segundo a Base Nacional Comum Curricular, a alfabetização deve acontecer até o 2º ano do fundamental, tá? Agora, o debate que a gente não está fazendo, e que foi muito da proposta que vocês me trouxeram, e que a Fundação tem feito enormemente, é de que a gente só fale de alfabetização quando a gente falando de creche pré-escola. A creche ainda é uma etapa não obrigatória, a gente pode ir para o próximo, ela é essa primeira etapa da educação básica, não é obrigatória, até os 3 anos, tem diversos modelos no país, agora em eleições municipais vocês vão ouvir falar muito de creche, de filho em creche, vaga em creche, porque a creche e a educação infantil são uma responsabilidade do município. Esse é um tema, a gente no Brasil gosta de noticiar a tragédia, né, então assim, esse é um tema que dá notícia, eu acho ótimo, mas a gente tem que falar, eu acho que sempre do acesso e da qualidade, e eu vou falar um pouco sobre isso. E aí eu acho que um pouco desse raio-x aqui da educação infantil, como eu já trouxe a creche essa primeira etapa, não é obrigatória, a pré-escola, por outro lado, que é a segunda etapa da educação básica, 4, 5 anos, ela é obrigatória. Os números que a gente tem cobertura hoje no Brasil de 40%, lembrando que a meta do PNE é 50%, sendo revisitada nesse momento, até com uma expectativa de que a proposta original, né, que foi para o Congresso, coloca 60%, a gente não defende isso, eu sou contra, quer dizer, a Fundação Maracili, todo um posicionamento, a gente defende porque tem uma lei recente que obriga os municípios a declararem demanda de creche, tá? E isso até foi um PL que a gente, né, brigou aqui no Congresso Nacional e tudo, ajudou a elaborar. Por quê? Porque creche é um direito constitucional. E se a gente quer as mães inseridas no mercado de trabalho, se a gente quer uma aprendizagem positiva, se a gente quer um desenvolvimento adequado, que é tudo que a gente quer dessas crianças, a creche é uma alavanca enorme para a gente ter isso, desde que ela tenha qualidade. E aí aqui, gente, o elemento da qualidade, ele não é básico, assim, elementar, ele é crucial, porque lembra lá dos 90% de conexões cerebrais. Se você está numa escola, sentado numa cadeira, olhando para um quadro branco, com a professora te dando uma lua redonda para você pintar, isso não é o estímulo que aquela criança precisa. Então, assim, a qualidade nessa etapa, ela é muito fundamental, porque ela é uma etapa de formação. E tem todo um debate sobre economado, e que eu acho que a gente tem que fazer, mas que tem que fazer atrelado à qualidade da própria creche, que, sobretudo nessa fase que é de desenvolvimento, de pico de desenvolvimento. Então, tem uma defesa até desse debate, eu faço isso com muito cuidado, assim, porque eu acho que, né, a realidade do Brasil, são muitos Brasis, são múltiplas infâncias, a desigualdade é estrutural. Então, mas tem gente que defende que se a creche é de má qualidade, é melhor não colocar na creche, dependendo do ambiente doméstico que tiver. E tem dados que mostram isso, tá? Tem evidência, por causa do número de palavras que a criança ouve, ou que dos estímulos, isso tudo pode se traduzir em ela realmente atingir o seu desenvolvimento ou não, porque se o ambiente doméstico, só para terminar, concluir o pensamento, assim, que esse debate é mais amplo, não sei se a gente vai ter tempo, se o ambiente doméstico for super favorável, com todas aquelas bolas lá do que precisa acontecer, e o ambiente da creche for de péssima qualidade, a verdade é que a criança é pior na escola, mesmo na creche. Na pré-escola, não, porque a pré-escola, como ela é obrigatória, a gente tem que garantir todo mundo, ela tem que ter qualidade também, ela é o período que antecede ali o de 1 e 2, são essas etapas de conclusão de alfabetização na idade certa, mas existe, assim, essa obrigatoriedade, então aí tem que ter obrigatoriedade, que acesso tem que ter qualidade. E os 2% eu quero falar aqui, que não estão na pré-escola, muita gente diz, estatisticamente está universalizado, eu discordo, por quê? De novo, e a gente fez um estudo sobre isso, eu fui lá e estudei os 2%, gente, são 400 mil crianças que estão fora da pré-escola, e
Para não surpresa, quem são elas? As mais vulneráveis, as que têm menos condição de se desenvolver e, portanto, as que mais se beneficiariam de estarem na pré-escola, sobretudo com qualidade. Então, assim, só para não separar as duas coisas, dar esse raio-x e a gente conseguir avançar, existe, né, podemos ir para o próximo slide, mas falar da base, a Base Nacional Comum Curricular é algo que a gente defende, existe a base para a educação infantil e tudo o que é qualidade. E eu digo assim, tem gente que diz que a qualidade é uma questão hipotética, não é, assim, a gente sabe que a qualidade é isso aí, ó, ter profissionais capacitados, trabalhando com práticas pedagógicas que tenham intencionalidades pedagógicas, que sejam enriquecidas, que tragam esse enriquecimento, essa autonomia, esse senso de pertencimento, de espírito de socialização, né, esse senso crítico, as primeiras disputas acontecem também numa sala de creche de pré-escola e tem toda uma lógica na base de entender o eu, o outro, o nós, né, esse conceito. Agora, tem também uma questão muito operacional, que tem que ter os materiais adequados, que baseiem essa intencionalidade pedagógica, lúdica, que é ancorada na ludicidade, na brincadeira, porque ela é adequada para esta etapa, que as crianças são pequenininhas, e tem que ter infraestrutura, né, gente? Assim, agora a gente está com o MEC ajudando a escrever os parâmetros de qualidade, a gente publicou ao lado do MEC os parâmetros de qualidade da educação infantil, e o desafio é imenso de implementar isso, que ele é um complemento ao que foi essa implementação da base, e assim, a gente teve que escrever nos parâmetros que tem que ter e a gente viu isso na pandemia, não tem água potável em escola e creche do país, né, então assim, tem desafios de infra importantes. Agora, a gente nunca fala isso de forma separada, porque também a gente não pode ser o país que vai lá e só constrói coisas, a gente precisa garantir que a sala de aula tenha todos esses elementos, porque a qualidade faz parte dessa dança, entre todos esses elementos. E aí, indo para frente, um pouco para falar sobre essa qualidade, sobre a educação infantil, isso tem que ser uma prioridade, essa tem sido uma conversa, inclusive, no MEC, de elevar a valorização da debate da educação infantil no debate público, entre os próprios gestores, entre o corpo docente, porque os professores também, muitas vezes, não querem ser professores de educação infantil, porque é uma etapa menos valorizada, e para as famílias também, né, eu sempre falo isso também, porque uma mãe, um pai, tem que querer mandar sua criança para a creche porque entende o benefício dessa etapa, não acho que vai só lá brincar de colorir aquela lua sentada naquela cadeira, naquele quadro branco, e que isso não é importante. Não, a escola vai ser de qualidade, a família tem que entender que é importante mandar a criança para a escola, os gestores públicos têm que valorizar, e os professores têm que estar também entendendo de todo esse processo de desenvolvimento que acontece nessa fase da vida. E podemos ir para o próximo, por favor? Para isso, a gente acredita em avaliação, tá, gente? Eu trouxe aqui um raio-x de uma avaliação que a gente fez, que é a EAP. A gente analisou diversas cidades no Brasil, nessas dimensões, como eu falei, de infra, de práticas pedagógicas, de equipe e gestão. Gestão tem um papel super importante, e de diversidade funcional, de alimentação, de segurança. Pode ir para próximo, por favor. E o resultado, como a gente sabia, não foi bom, né? Foi regular, a maior parte, era tudo regular, você pegar a reguinha lá, eu não trouxe aqui, mas para a gente ter ideia de coisas muito dramáticas, assim, ausente na prática de leitura e escrita, que é o básico do básico, assim, né? Tem programas sociais que estão só assim, leia para uma criança, converse com uma criança, tenha livros em casa, ausente em cerca de 4 em cada 10 turmas, né? Então, assim, muito sério. Momentos de brincadeira livre também, só em 40%. Agora, 17 sem professor facilitador, abrir para brincadeira ou interagir com a criança, né? Então, muitas vezes, assim, é claro que a criança tem que brincar livre, mas também tem que ter sempre um facilitador, porque a criança pequena precisa desse estímulo, é o adulto de referência, que a gente chama tecnicamente, que faz essas mediações e que ajuda nessa moldagem aí do que está acontecendo, questões de infraestrutura, e mais da metade das turmas sem oportunidade de leitura de histórias, né, de contação de histórias, então, ou acesso até a livros. A gente teve
tinha questões de escorrega, pode ir para frente, não sei o que vai aparecer aí, parquinho também que não tinha, área livre, contato com a natureza, isso é uma defesa muito importante, então eu não trouxe todos os dados aqui, mas só para a gente ver que a qualidade hoje num diagnóstico super pequeno que a gente fez, de 12 cidades, não é positivo. E dizer que isso, então a gente precisa dessa etapa, a gente precisa que essa etapa seja a que construa as bases para esse aprendizado acontecer, e aí vamos para os próximos slides, e eu acho que esses a gente pode passar até mais rápido, mas são indicadores, né, de que o que significa, ela traz 1,5% a mais de escolaridade, né, essa pré-escola, 3 vezes mais de aprendizados, pode ir mais rápido aqui, por favor, oi, qualquer lugar tá bom, por favor, e até 5 vezes mais chances dessas crianças ficarem matriculadas e não saírem da escola, de saberem ler, vamos para o próximo, por favor. E aí o que precisa, né? Aí acho que vocês curtam as fotos, brincar, desenvolver oralidade, vamos poder ir rapidinho, só para vocês entenderem, assim, se inspirarem, eu amo essas fotos, ter acesso diário a livro, apreciar a literatura infantil, ter todo esse processo a gente chama muito de encantamento, né, que acontece, desenhar e rabiscar, pode ir para o próximo, criar hipóteses de escrita, que é uma coisa que acontece, então ser estimulado a fazer os registros, a coisa do nome, ela é super importante também, então você aprender a identificar o seu nome, né, e esses registros não são rígidos, não tem que estar em caligrafia, mas eles precisam ser estimulados, porque a educação infantil a alfabetização não é uma finalidade da educação infantil, como eu já falei, mas isso acontece nessa fase, precisa ser estimulado e praticado. Podemos ir para o próximo. Relacionar a fala com a escrita, que acho que era o que a gente já vinha falando também, então. E a professora como escriba, então o aluno fala, a professora registra, mostra, e esse é todo o contato. Então, assim, quando a gente fala que a educação infantil é a base, ela é a base mesmo, e acho que pode ir para o próximo, e eu talvez conclua com o que eu quero falar agora, mas só para ver se não tem mais nenhum. O nome próprio eu já tinha falado, eu amo essa coisa do nome próprio, eu sempre falo antes do slide. Identificar letras e palavras, e muitos alunos têm isso, até esse está muito sofisticado, assim, mas tem uns encardes. E aí tem o Tonucci, né, que estava aqui no Brasil essa semana, não sei se vocês viram, ele veio para o Agosto Verde, a gente adora, que é o desafio que a gente tem hoje, que é avançar a prática com a teoria com a prática, crédito. A teoria com a prática, gente. Então aí a gente está vindo, né, o aluno, só antes, né, o aluno está indo lá com o que ele acha que vai ser o monstro, o criativo, o lúdico, tá lá, chega na escola, assim, com 1000 coisas, e quem tem criança perto sabe que eles estão a milhão o tempo todo, pensando, tendo ideias e fazendo hipóteses, tudo aquilo que a gente viu, e muitas vezes eles são pendurados em cabides que não valorizam nada disso, que não trazem esse protagonismo do aluno, que não trazem essa autoconfiança, esse processo criativo, não valorizam toda essa riqueza desses microcientistas e exploradores natos que a gente tem. Então, acho que, e aí, a gente já pode ir para o próximo, mas eu concluo dizendo o seguinte, né, hoje, inclusive no mundo corporativo, a gente vê, eu falo sempre com o empresário, você não quer um profissional que saiba trabalhar em equipe, que tenha senso crítico, que seja inovador, isso tudo, gente, você não vai fazer no EJA, eu sinto muito, assim, vai ser menos eficiente, a Laura já explicou isso, né, então, se a gente tem a base, se a primeira infância é cuidada, se a educação infantil tem qualidade, a gente alfabetiza na idade certa, a gente garante a permanência na escola e a não evasão escolar, a gente aprende a conclusão dos estudos com qualidade, a gente garante melhor inserção no mercado de trabalho, maior geração de renda, quebra das desigualdades da pobreza, e isso é muita coisa. Então, e para isso acontecer, o que são as demandas urgentes, porque a gente não aguenta falar sem demandar, porque a gente acha que tem que dar call to action para todo mundo, e cada um de vocês tem certeza que são multiplicadores, que têm potencial nas esferas de atuação de vocês, e a gente sempre acredita demais, assim, que no fim do dia somos nós, pessoas, indivíduos que estamos aqui nessa frente de trabalho e acreditando para que essa mudança sistêmica, complexa, de longo prazo,
comece, porque na verdade ela é urgente, e o fato é que não tem tido prioridade política. Então, é garantir o acesso sim, mas tem que fazer busca ativa, tem que ir atrás dos mais vulneráveis, não adianta achar que universalizou o dado, é melhorar a qualidade, porque sem qualidade a gente não resolve nenhum dos problemas, sobretudo nessa etapa de desenvolvimento tão grande, é privilegiar a escola como esse espaço de atuação intersetorial. Então, é na escola que tem que ter a vacina, na escola que tem que ser canal de denúncia para violação de direitos, né? Muita gente fala da escola, assim, violência é um problema seríssimo, o bebê não fala, não vai denunciar, a violência acontece, 84% da violência infantil acontece dentro de casa, gente, por alguém que você conhece, tá? E é por isso que os traumas são tão duros, porque alguém que você ama, na verdade, muito provavelmente. E a gente precisa desse espaço de denúncia. A escola é um espaço de proteção, portanto, é um espaço de segurança alimentar, porque tem criança que faz 4 alimentações por dia nessa escola, e é por isso que a abordagem tem que ser intersetorial, sobretudo nessa fase de desenvolvimento. E aí, e se a gente faz tudo isso, a gente vai ter uma transição. O que eu mais tenho visto, eu que não queria deixar de terminar sem essa mensagem, muita gente que trabalha com alfabetização, hoje vi falar, nossa, mas se o aluno chega com uma defasagem específica no primeiro ano, ele não alfabetiza no segundo. E aí, Laura, se eles viessem falar, quando eles vêm falar com a gente diz, gente, porque a ciência está mostrando isso, o dado está mostrando isso. Mas, infelizmente, as pessoas precisam vivenciar na prática para acreditar. Então, hoje, a gente está, infelizmente, casando a ciência com a realidade, né? O que eu gostaria é que a gente já tivesse mais acelerado, porque as evidências, elas estão aqui há um tempo, mas a gente ainda não conseguiu reverter essa prioridade, essa urgência para fazer essa mudança com muito mais fôlego do que eu gostaria. Então, eu queria deixar que isso hoje já saiu do campo das evidências e a gente está vendo, assim, muita gente, dado que a alfabetização é um foco, sobretudo nesse governo, entender que para fazer direito precisa começar na educação infantil. Então, acho que era isso, gente. Eu imagino que tenha terminado meus slides, mas eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e pela paciência, e desculpa mais uma vez o atraso, eu odeio atrasar, mas foi maior do que hoje. Obrigada. Perfeito, Mariana. Muito obrigado, excelente apresentação, incrível, acho que dialogou muito bem com o que a Laura trouxe para a gente, então acho que a sequência ficou muito interessante. Eu vi que nós estamos com bastante perguntas no chat. Eu já gostaria de avisar que a Laura já informou a gente, né, que ela tem um compromisso a partir das 19 horas, então eu vou abrir já agora para as perguntas, pedir para o professor Luciano fazer essa ponte com a gente, para a gente não atrasar muito, tá bom? Professor? Claro, João, obrigado. Eu vou priorizar, tem vários comentários, vários elogios para a palestra, e eu vou começar com algumas perguntas. O Sidney, ele pergunta, sobre o desenvolvimento emocional das crianças, muitas famílias não querem que seus filhos se frustrem. A criança não aceita ou não, e não sabem perder. Como trabalhar isso nas famílias que reclamam? Aí fica à vontade a Mariana ou a Laura, se quiserem comentar. Eu acho que o maior ponto que ele coloca aqui é a questão da criança não aceita o não e os pais que gostariam que os filhos não se frustrassem. Você quer falar, Laura, qual é o seu tempo, ou você quer que eu fale? Não, pode ir. Gente, eu acho assim, a criança precisa de limite, né? A criança precisa de limite, precisa de rotina, precisa de não. Isso não é muito interessante essa pergunta, porque acho que a gente está vivendo mesmo uma epidemia de saúde mental, de problemas que hoje não são só, inclusive, desse trauma e da violência, né? E dos ambientes de negligência, também estão nas outras classes da sociedade e que talvez tenham a ver com isso, né, com ausência de limites, um pouco, que eu acho que é a lógica da pergunta, porque uma criança não aceitar um não, a criança precisa tem uma coisa que eu sempre brinco, no inglês ela é melhor dita, né, que é o tough love, assim, que é o amor com limite, sabe, e o limite com amor. Você não precisa, agora você tem que ser firme, né, a firmeza ela é muito importante para a criança, e a criança precisa desse senso de, eu não quero falar uma palavra para não me, mas eu vou falar porque eu acho que ela é melhor, assim, ela precisa desse senso de
que você ali é um adulto e ela ainda é uma criança, sabe? Esse senso de diferença, quase que de hierarquia ou de autoridade, mas que não é uma autoridade que gera violência, ou que você... o Brasil, ele não valoriza a criança como sujeito de direito, entende? Então ele acha que a criança é menor, e muito que a gente está defendendo, para quem está nessa causa, precisa escutar a criança, precisa ouvir a criança, e aí isso distorce um pouco, para que não, a criança não precisa, ela não é, ela ainda é uma criança, ela ainda precisa ser apoiada para se desenvolver, entende? Então, o limite é parte muito importante disso. Agora, o limite sem o castigo físico, sem o grito, sem com a base no diálogo, mas não significa que a criança que está no controle, ela ainda é uma criança. Então, isso é o que eu traria, Laura, mas esse não é, assim, eu não tenho dados aqui, pesquisas, né, isso é muito do que a gente tem dos estudos da agenda, dos debates, assim, esse não é um tema que a Fundação tem se aprofundado do ponto de vista de evidências, então também só para trazer essa transparência aqui. Se quiser que eu responda como mãe, posso responder várias coisas depois também. Tem uma pergunta do Charles, que ele pergunta o seguinte: o que vocês acham da alfabetização na educação infantil? Olha, assim, não é o objetivo da educação infantil é a resposta técnica correta, tá? Não é o objetivo finalístico da educação infantil. O prazo para a educação infantil, ou para a alfabetização acontecer o segundo ano do fundamental. Tem criança que tem escola que mistura as coisas, a gente entraria num debate metodológico de cada escola, né? Você tem linhas metodológicas completamente diferentes. O que a gente defende é que a alfabetização não seja uma finalidade da metodologia e da prática pedagógica, tá? Porque isso é o que a ciência está mostrando, que inclusive não é positivo. Por quê? Se a criança foca no resultado, que no fim é isso, né? Se a gente for olhar, nesta etapa, ela está perdendo o aspecto lúdico e de protagonista, de descobrimento. Não é essa fase. Então a gente tem que entender que aquele encantamento, inclusive para que ela consiga ler e gostar de ler para o resto da vida e manter a prática da leitura, ele precisa ser diferente, ele precisa ser leve, ele precisa ser fluido, ele precisa ser lúdico. Então a resposta é essa. Agora, vamos lá. Por que é até o segundo ano? Porque as crianças são diferentes. As formas também como elas aprendem são diferentes. Se você me falar, não, tem uma criança que começou a ler, que amava livros e que os pais gostavam de ler e que começou a ler antes, assim. Não foi por uma obrigação, foi por um processo de interesse da própria criança e tudo, né? Isso não é um problema, mas você entende que o problema é a gente colocar como obrigatório isso na educação infantil, que são coisas muito diferentes e que tem um impacto aí sistêmico. Então isso é muito diferente de ter uma criança que está fora da curva. Assim, a estatística existe para a gente saber que vai ter gente fora da estatística, né, Laura? Não sei se posso falar isso, mas você me corrige se eu estiver errado. Mas a verdade é essa, né? As grandes estatísticas, você sempre tem gente que são aí os outliers e tudo, mas é muito diferente de você ter isso como uma estrutura. Como estrutura, a gente defende que a alfabetização aconteça até o segundo ano, e este até é o que garante a diversidade de aprendizagem de cada criança, e a curva e o caminho de cada criança. Obrigado. Tem vários elogios, né? O pessoal elogia bastante a palestra, fala como é bom ouvir pessoas capacitadas, os palestrando, reforçando tudo aquilo que sabemos, e nos reafirma quão falho, às vezes, é o sistema, tá? Tem dois pontos. O último, acho que, dado o tempo, dá para a questão da professora Laura, da professora Mariana, tem um ponto aqui que o pessoal trouxe sobre a questão, foi dois comentários, que muitas vezes os profissionais que trabalham na educação infantil não são tão valorizados, né? E também que não valorizar a criança em cada etapa. De repente, se vocês quiserem comentar, só para a gente já ir consolidando e encerrando aqui, sobre essa questão. Os profissionais acabam não sendo tão valorizados e as crianças também não. Como é que vocês veem essa questão no dia a dia, como isso tem evoluído, talvez? Olha, Quer falar, Laura? Vai lá. Vou começar, então,
vou começar e eu te passo, Mariana, porque eu acho que essas perguntas são mesmo referentes à sua palestra e acho que você está muito mais imersa nessas discussões de melhores ações, etc., do que eu. Mas eu acho que a gente tem um currículo de todas as etapas e expectativas para ele que foi bem pensado, né? Que ele tem um motivo de ser. Então, a ideia, tanto em relação à pergunta anterior, quanto em relação a essa pergunta, as expectativas, né, de cada uma das etapas, todas elas, da educação infantil, dos anos iniciais, e assim segue, que eu também olho os outros momentos da educação, eles precisam ser respeitados considerando a diversidade que a gente tem. Eu concordo com a Mariana, né? Acho que a estatística ela é uma referência, né? A gente fala em indicador porque é algo que indica, mas ele não é uma certeza, ele nunca é 100%, né? Indica naquela direção, aponta naquela direção e vai ter algum desvio. Então, essas diferenças precisam ser respeitadas, não necessariamente elas podem ser ruins, mas eu acho que a gente tem parâmetros, né, de valorização, de expectativa em relação aos profissionais, em relação às crianças, porque isso é importante para aquela etapa e para a educação como um todo. Eu complementaria, gente, dizendo que, assim, o Brasil evoluiu. Eu gosto de olhar para o copo cheio, tá? Assim, se a gente pegar 88, a Constituição traz que a criança é uma prioridade absoluta. Aí, em 90, a gente tem o ECA, que traz um monte de diretrizes. E aí a gente levou mais um tempo, 26 anos. Em 2016, a gente criou o Marco Legal da Primeira Infância. Como eu falei, agora, hoje, a gente está aqui no conselhão do presidente Lula com um GT que criou um relatório e o presidente acabou de assinar um decreto, não, há um mês e meio, que vai instituir uma política nacional integrada de primeira infância, que é um passo também do Marco Legal da Primeira Infância. Aí vocês podem perguntar, para que serve tudo isso? Para a gente conseguir implementar as políticas complexas que são integrando saúde, assistência, educação, proteção e justiça, para que isso tudo funcione entre os entes federados, porque também não adianta só, tem que vir do governo federal, tem que ir para o estadual e tem que chegar na família e no município, e na criança. O que eu acho? Que esse marco legislativo que a gente tem, esse arcabouço legislativo que a gente tem, cria condições para o Brasil fazer justamente o que a pergunta traz, que é valorizar mais os professores e as crianças. Porque quando você coloca isso na pauta com uma abordagem e um entendimento de que esta etapa, ela melhora a vida daquela criança, da sua família, mas também melhora a educação como um todo, melhora os indicadores de saúde, porque evita doença crônica e, portanto, reduz o custo de saúde, do sistema de saúde público, melhora a segurança pública. Tem eleições municipais, a Fundação está com guia para os prefeitos. A gente está falando de melhorar a educação infantil, melhorar a saúde, melhorar a assistência social, melhorar a gestão, porque a gestão ela é grande parte do que faz a coisa acontecer. Eu falei isso para gestores públicos e de educação, inclusive. A gente está com um tema de combate ao racismo e com um tema de segurança pública. Por quê? Porque segurança pública também é um dos indicadores que a primeira infância reduz, com a redução de crime e de violência, com a redução de propensão ao uso de drogas. E ninguém que vai falar debate de segurança pública fala de primeira infância e fala de prevenção. Fica num debate super polarizado, né? De quem acha que né, deve prender ou deve não prender, e toda essa confusão que a gente vive, numa agenda que é super importante para o país. Então, eu acho que na medida em que a gente valorize essa dimensão assim, mais ampla, e sobretudo a dimensão econômica, né, de realmente quebrar as desigualdades, gerar mais renda e mais emprego, eu acredito que a gente vai mudando essa valorização, porque o arcabouço institucional e legal a gente tem, e por isso que na Fundação, eu não falei, eu pulei esses slides, mas a gente tem duas estratégias. Uma é fazer a política pública descer, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui hoje. A outra é alavancar a sociedade, que é um pouco o que eu estou fazendo com vocês. Toda vez que eu falo com qualquer grupo, eu tenho assim, a convicção de que se a gente ganhar mais um grande advogado para a causa, a gente está mudando o Brasil. Então, acho que tem um pouco esse sentimento de ativar essa sociedade que também tem criança, que também quer o desenvolvimento de uma criança, para a gente entender que não é só da criança que a gente ama, mas para a gente transportar assim, o que é o amor pelas nossas crianças para todas as crianças do Brasil. Nesse agosto verde,
vocês puderem acompanhar as redes da Fundação, fazendo um franchise, a gente criou uma campanha que é cuidar de cada criança é cuidar do país inteiro. E é um pouco isso, assim, que eu acredito, que faz parte dessa valorização, sabe, da criança, do professor, do assistente social, do agente de saúde. É um pouco isso, assim, você tem que valorizar a criança. Para você valorizar a criança, tem que valorizar a família, porque ela que ela vive, que ela mora, que ela precisa ser amada e cuidada, mas depois, todos esses profissionais que estão na ponta, fazendo esse serviço chegar com qualidade ou não, gente. Então, assim, não tem outro caminho. Para mim, é a política pública, a família e todos nós. Maravilha. Muito obrigado, professora Mariana. Muito obrigado, professora Laura. Foi um momento muito excepcional. Acho que muito aprendizado, vários comentários aqui. Dado o tempo, a gente está apertado para ler todos os comentários, mas eu vou consolidar e encaminho para vocês. Tá? O João queria fazer alguns comentários agora no final. João, por favor. Obrigado, professor. Então, aproveitar para agradecer novamente a Mariana, a Laura, por terem doado esse tempo para a gente, dado essas palestras, foram muito interessantes. Acho que o curso teve belíssimas aulas, mas sem dúvida a gente encerra com chave de ouro, tratando de uma temática fundamental, né? Então, essa questão da educação infantil foi muito bem abordada. Obrigado pelo tempo e a disposição de vocês. Aos ouvintes que estão acompanhando a gente durante a formação, só deixar um recado, então. Lembro vocês novamente de preencherem o formulário de presença que está disponível aí no chat. Por favor, não esqueçam. E nos próximos dias, vocês irão receber um e-mail com um formulário. Esse formulário vai trazer algumas perguntas para a gente conseguir aferir a qualidade da formação e também será contado como trabalho de vocês para a conclusão do curso. Então, terão outras perguntas para vocês refletirem sobre a profissão, sobre o cargo de vocês enquanto diretores, gestores na rede escolar. Então, por favor, fiquem atentos ao e-mail. Nos próximos dias, se tudo der certo, até a próxima quarta, vocês receberão esse informativo para preencher. Com isso, então, em nome do professor Mozart, o nosso titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que desenhou esse curso para vocês, sempre uma liderança, infelizmente não pôde estar aqui presente, mas deixou um abraço para todos, o qual eu repasso, agradecendo novamente a Facens em nome do professor Luciano. Me despeço de todos e a todas, foi muito bom estar com vocês nesses últimos meses, e em breve vocês terão novidades, porque a Cátedra segue sempre com bastante atividade. Então, eu acredito que em pouco tempo nos encontraremos de novo. Muito obrigado a todos, boa noite. Luciano, se quiser fazer mais algum comentário adicional, eu me despeço por aqui. Obrigado. Só quero agradecer novamente, agradecer a todos e a oportunidade de ter participado, ao professor Mozart pelo convite, e contem sempre conosco no que puder nos ajudar nas atividades da Cátedra. Muito obrigado, Mariana, Laura, muito obrigado ao pessoal da Facens, que apoiou nas transmissões de todos os encontros. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.